Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, com a graça de Deus, né? Bom, na aula de hoje nós vamos estar dando continuidade, né, à área de figuras planas, mais especificadamente às áreas dos triângulos, onde nessa aula a gente vai estar trazendo aí a correção da ficha de exercício anterior referente à área dos triângulos, tá certo? Vamos aí para a primeira questão que nos diz o seguinte, ó. Qual é a área de um triângulo isósceles? Lembrando que triângulo isósceles é aquele triângulo que possui dois lados iguais, cuja altura relativa à base é igual a 12 centímetros, está aqui ó, a altura relativa à base, e cujos lados congruentes medem 15 centímetros. Então nós temos aí ó, um triângulo isósceles, diz que a altura referente à base, então eu tenho aqui a altura referente à base, mede 12 centímetros. E fala que os lados congruentes a essa base, ou seja, os lados que estão ligados a essa base, medem 15 centímetros. A gente quer saber aí, a gente quer determinar a área desse triângulo. Como é que eu faço para descobrir isso? Se eu for recorrer lá às fórmulas, eu preciso lembrar que eu tenho 4 maneiras diferentes de descobrir. Nenhuma delas eu consigo descobrir nessa situação aqui. Então, o que fazer, né? Percebe que eu tenho aqui, eu estou destacando a metade desse triângulo, tá certo? Eu estou destacando aqui, ó. Eu estou destacando aqui a metade desse triângulo, estou pegando aqui essa parte aqui, ó. Marquei aqui, estou levando para cá, ó. Logo, eu tenho aqui um ângulo de 90 graus, certo? Se eu tenho um ângulo de 90 graus, eu tenho um triângulo retângulo. Percebe que eu já tenho a hipotenusa. Por que eu tenho a hipotenusa? Porque é o lado que está à frente do ângulo de 90 graus. É o lado que não toca no ângulo de 90 graus, que não forma o ângulo de 90 graus. Então eu tenho a hipotenusa, que vale 15, sobrou 12, que corresponde a um dos catetos, e essa parte de baixo que eu não sei quem é, estou chamando de x. Com isso eu posso utilizar o teorema de Pitágoras. Se por acaso você não lembra, tá certo, do teorema de Pitágoras, é bom a gente estar fazendo aí uma revisão sobre isso, tá certo? Se eu já gravei o vídeo, eu vou colocar aí um cardzinho para você revisar o teorema de Pitágoras. Se não, cabe aí a gente estar fazendo uma pesquisa e relembrar sobre o teorema de Pitágoras, tá certo? Temos aí a fórmula A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Lembrando que essa letra A é a nossa hipotenusa. Você pode usar a letra A ou colocar ali uma letra H referente à hipotenusa. Vou substituir os valores. Ó. O A, que é a nossa hipotenusa, vale 15. Os catetos, um dele é 12 e o outro é x. A ordem tanto faz. Se você inverteu isso aí, não tem problema. O que você não pode é colocar o 15 em outro lugar. O 15 é a hipotenusa, ele tem que ficar separado. Tá ok? Vamos agora calcular as potências. 15 ao quadrado é 225. 12 ao quadrado é 144. E o x ao quadrado, que eu não sei quanto é, estou querendo descobrir. Vou pegar esse 144, vou passar ele para o ciclo. Vou inverter, né? Aí o que foi que eu fiz antes de inverter? Troquei eles de lado, peguei o 144 mais o x ao quadrado, levei para o primeiro membro, 225 levei para o segundo membro. Trocando tudo, invertendo tudo, não precisa trocar o sinal. Pego o 144 agora, que está positivo, passo, ele fica negativo. Vou aqui fazer a subtração, 225 menos 144 corresponde a 81. X ao quadrado, tiro esse expoente, o inverso da potenciação, uma radiciação. A raiz quadrada de 81, que corresponde a 9. Logo, encontramos aqui a base dessa metade desse triângulo que eu destaquei, que é 9. Mas aí fica a dica que o triângulo maior, né, que estava dividido ali, eu vou ter 12 como altura e encontrei os dois lados aqui, porque se um lado vale 9, consequentemente o outro lado vale 9 também. Agora eu consigo usar a fórmula base vezes a altura dividido por 2. A base vai ser 18, que é a soma ali do 9 mais o 9, e a altura que é 12. Vou aqui simplificar. Se você não quiser simplificar, não tem problema nenhum, tá certo? Mas se você quiser fazer ali a simplificação, eu acho até melhor, tá certo?
mas fica ao seu critério. Eu vou simplificar o 2 com o 12, 12 dividido por 2, por isso que resultou aqui em um 6, tá certo? E aí eu tenho 18 vezes 6, que corresponde a 108. Como as unidades de medida estavam em centímetro, 108 centímetros quadrados. Tá ok? Vamos aí para a segunda questão. Um terreno com formato de triângulo equilátero, vamos destacar aqui, ó, triângulo equilátero. Por que equilátero? Porque tem 3 lados iguais. Será concretado, sabendo que esse terreno possui perímetro de 480 metros. Tá fácil aqui, hein? Se eu tenho um triângulo equilátero, 3 lados iguais, se eu pegar esse 450, que é o perímetro, a soma dos lados, eu posso dividir por 3, eu vou achar o lado desse triângulo. Calcule quantos metros quadrados de concreto serão gastos nessa obra. Eu estou querendo descobrir a área, né? Quantos metros quadrados eu quero descobrir a área. Para descobrir a área, eu preciso primeiro descobrir o lado dessa figura. Então, vamos lá. Tem um perímetro que é 450, o perímetro é a soma dos lados. Eu sei que os lados desse triângulo aqui são iguais. Então, 450 é igual a L mais L mais L. Logo, eu tenho que 450 é igual a 3L. É o que eu havia falado no começo, é pegar 450 e dividir por 3. 450 dividido por 3 corresponde a 150. Então, nesse triângulo, temos aí as medidas dos lados. Só que nessa resolução aqui, quero chamar a atenção de vocês, eu quero resolver utilizando aquela primeira fórmula, base vezes altura dividido por 2. Dá para fazer assim? Dá. Qual é o problema? Como eu tenho 3 lados iguais, que é o 150, dividindo aqui ao meio, ó, eu tracei aqui a altura, então eu tenho 75 e 75. Logo, eu tenho aqui um ângulo de 90 graus, mas eu não sei quem é essa altura, então eu vou usar o teorema de Pitágoras para descobrir essa altura. Cuidado para não confundir aqui, gente. Ó, esse H é a altura do triângulo, não tem nada a ver com hipotenusa. A hipotenusa está à frente do ângulo de 90 graus. No caso, a hipotenusa aqui é 150, né? Então, substituindo lá no teorema de Pitágoras, e é até interessante eu fazer dessa forma de novo, porque eu estou usando o teorema de Pitágoras pela segunda vez, tá certo? Para quem está esquecido disso aqui, vai se tornar interessante a gente estar revisando isso. Então, eu tenho aqui a hipotenusa, 150 ao quadrado, os catetos, um é a altura, eu estou chamando de H, você poderia colocar um X como você quiser, e o outro cateto é 75. Cuidado para não querer colocar 150. Percebe que aqui eu tenho que dividir ao meio. Tá ok? Vamos calcular ali as potências. 150 ao quadrado, 22.500. 75 ao quadrado, 5.625. Inverti os lados, não precisou mudar sinal. Peguei os 5.625 que estava positivo. Levei ele para o segundo membro, ele ficou negativo. Com isso, a gente subtrai um pelo outro, resulta lá em 16.875. Como esse número está terminando ali com número ímpar, eu não sei não se ele é um quadrado perfeito, hein? Tirei o expoente do H, passei ali uma raiz, e a raiz quadrada ali, aproximadamente, né, dá um número irracional, dá 129,9, mas isso aí dá uma dízima, viu? Eu tô deixando ali só um 9 ali depois do número decimal. Poderíamos até arredondar para 130 isso daí, mas eu vou deixar o 129,9, tá certo? Desconsiderando as outras casas decimais. Agora eu consigo utilizar a fórmula da área, base vezes a altura dividido por 2. A base é 150, aí agora para a gente calcular a área, tá certo? Fica a dica aqui, que eu preciso juntar tudo, né? A área é a base toda, então é 150 vezes a altura, que é o 129,9 dividido por 2, tá certo? O que foi que eu fiz aqui? Eu simplifiquei, como 150 é par, eu dividi ele por 2, então deu 75, 75 vezes 129,9 dá 9.742,5. Percebe que vai dar certinho a letra C, tá certo? Agora, interessante dessa questão, gente,
é que aqui nessa altura, se você arredonda isso aqui para 130, ficaria até interessante vocês fazerem, para vocês perceberem. Você vai ver que já não vai dar mais aquele resultado. E outra coisa, percebe que tem um número, cadê o ponteiro do meu mouse aqui? Percebe que tem um número aqui, ó, que não é muito distante dele não, 9.800. Então, se eu aumentar esse 129,9 para 130, vai passar. E é interessante que, de repente, no arredondamento, eu poderia terminar marcando a questão errada. Tá certo? Por isso que eu quis fazer dessa forma e estou chamando a atenção que teríamos outros caminhos para a gente analisar a alternativa correta. Tá ok? Vou pegar a mesma questão agora, deixa eu colocar aqui os valores, só que agora eu vou levar em consideração os lados iguais. Eu não vou mais fazer, deixa eu voltar aqui, eu não vou mais pegar a figura e separar essa figura como eu separei aqui e usar o teorema de Pitágoras para levar para essa fórmula base vezes altura dividido por 2. Eu vou considerar agora os lados. A gente já sabe que o perímetro é dividir por 3, porque é um triângulo equilátero. 450 dividido por 3, 150. Vou pegar a fórmula agora da área do triângulo equilátero, que é essa fórmula aqui, ó. L ao quadrado vezes raiz de 3 dividido por 4. L, que é o lado, é 150. Ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4. Que foi que eu falei para vocês, que a raiz de 3 é 1,7. Então eu substituí. 150 ao quadrado, 22.500. Vou pegar aqui 22.500, vou multiplicar por 1,7, deu 38.250. Professor, eu poderia simplificar 22.500 por 4? Poderia, né? Poderia sim, mas eu achei melhor multiplicar e agora eu vou dividir. E aí presta atenção no resultado que nós temos aqui, 9.562,5. Vê como ficou distante da alternativa correta. Só que eu quero chamar a atenção do seguinte, você fazendo dessa forma, perceba que não existe nenhum número próximo a esse aqui, a não ser o 9.700, porque o número que se aproxima dele depois é o 9.800, é depois, não é antes. Então você fazendo dessa forma, ou fazendo daquele outro jeito, não corre o risco de você marcar 9.800. Por mais que você ache que eles estão próximos, o que eu falei anteriormente, mas não correria o risco de você marcar o 9.800. Mas fica a dica do que eu falei anteriormente, aquele 129,9. Arredonda para 130, faz o teste ali, vê o que é que você acha ali como resultado, né? Para de repente ver se esse 9.800 correria o risco ou não, tá certo? Vamos para a terceira questão. O triângulo a seguir representa um terreno que será impermeabilizado para receber futuras obras. O metro quadrado do material impermeabilizante custa R$ 9,23. Ou seja, o metro quadrado, o valor custa isso aqui. Calcule o valor que será gasto nesse procedimento. O que é que eu devo fazer? Descobrir a área da figura e depois pegar essa área e multiplicar ela por R$ 9,23. Então eu devo achar a área e depois multiplicar o valor dela por 9,23. Vamos descobrir o valor dela. Eu tenho base, eu tenho altura, simples, né? Base vezes altura dividido por 2, 15 vezes 20 dividido por 2. Vou aqui multiplicar, poderiam simplificar se quisesse. Aqui eu já estou fazendo diferente, que é para a gente ver formas diferentes de resolução. 15 vezes 20, 300, dividido por 2, 150. 150 metros, deixa eu colocar aqui o expoente 2, né? Metros quadrados. 150 metros quadrados. Pego esses 150 e multiplico pelo valor que custa cada metro quadrado, que é R$ 9,23. Logo, o custo, né, nesse procedimento fica de R$ 1.384,50. Como alternativa correta, tenho ali a letra B, R$ 1.384,50. Questão simples, né? A gente percebe que é uma questão simples. Vamos para a quarta questão. Qual é a medida da base de um triângulo cuja área, está sendo dada a área aqui já, ó, a área é 240 metros quadrados
e cuja altura, está sendo dada a altura também, ó, 120 metros. Então a gente está querendo descobrir o valor da sua base. Então vamos aqui colocar um triângulo qualquer, não fala que tipo de triângulo é esse. Eu tenho a área que é 240, tenho uma das suas medidas, né, que no caso a altura vale 120, eu não sei quem é a base. Mas se ele está dando a altura e está querendo saber quem é a base, não tenho dúvida que a fórmula é base vezes a altura dividido por 2. A área é 240, né, estou substituindo aqui. A base eu não sei quem é, quero descobrir. E a altura eu sei é 120. Vou fazer aqui meio pelos extremos, considerando que eu tenho um aqui embaixo, né? Meio pelos extremos. Então eu tenho aí, ó, 120 vezes B, 120B, 120B vezes 1, 120B. E do outro lado eu tenho 240 vezes 2, que corresponde a 480. Vou pegar o 120 que está multiplicando, vou passar dividindo, 480 por 120. Posso aqui cortar o zero, ó, se eu quiser, 48 dividido por 12, que corresponde a 4 metros. Então a base desse triângulo, 4 metros, letra B. Letra D, desculpa, né? Alternativa correta, letra D. Quinta e última questão. Uma reserva florestal possui formato triangular. Não fala que tipo de triângulo. Com lados medindo 9 km, 14 km, 7 km. Podemos afirmar que a área dessa reserva florestal é de aproximadamente, olha, aproximadamente. Isso é bom para a gente, porque vai trabalhar com aproximação. Percebe que eu tenho um triângulo com medidas diferentes, né? 9, 14, 7. Não sei que tipo de triângulo é esse. Portanto, medidas diferentes. Eu não tenho altura. Infelizmente, eu tenho que apelar para aquela fórmula que é a maior que nós temos para calcular a área dos triângulos, né? Vou usar ali o semiperímetro e a subtração do semiperímetro por cada um desses lados. Só que para fazer isso, eu primeiro tenho que calcular quem é esse semiperímetro. Então, eu vou somar os 3 lados e dividir por 2. 14 mais 9, 23, com 7, 30, dividido por 2, corresponde a 15. Então, 15 quilômetros é o semiperímetro. Vou lá para a fórmula e substituo. Onde tiver P, eu vou colocar 15. A letra A eu chamei de 14, a letra B eu chamei de 9 e a letra C eu chamei de 7. Ok? Perceba que a gente não repetiu nada. Vamos subtrair primeiro cada um desses, ó. 15 menos 14, 1. 15 menos 9, 6. 15 menos 7, 8. Tudo dentro aqui do radical. Agora nós vamos multiplicar. 15 vezes 1 dá 15. 15 vezes 6 dá 90. 90 vezes 8, 720. Esse 720 aqui não é um quadrado perfeito, né? Não é um quadrado perfeito. Eu vou aqui por aproximação, tá certo? Se a gente multiplica 25 vezes 25 dá 625, né? 27 vezes 27 é o valor mais próximo de 720. Como eu posso trabalhar com essa aproximação, por que eu estou citando 25? Porque quando eu observo nas minhas alternativas, é por isso que é bom questões virem com as múltiplas escolhas. Eu tenho 25, mas 25 vezes 25 é 625. Depois dele só sobra o 27. Então, por aproximação, tem que ser o 27. Não tem outra alternativa para marcar. Percebe que se essa questão não tem as alternativas, aí eu já vou aqui perder bastante tempo, utilizando o método da tentativa, multiplicando aqui, sei lá, 28 por 28, e vou aqui ficar chutando, imaginando valores que aproximassem de 720. Usando as alternativas a gente chega fácil no resultado, tá ok? Com isso a gente chega ao final da correção desse exercício. Espero ter ajudado vocês, tá ok? Qualquer dúvida é só entrar em contato, que assim que possível a gente vai esclarecendo e ajudando vocês no que for possível, tá ok? Então fiquem com Deus, forte abraço e até mais.